meu primeiro Ironman na distância full, eu quebrei meu pé no quilômetro 7. Cara, não adianta acumular todo esse conhecimento se tu não consegue, sabe, tirar uma pessoa de um estado de frustração e empoderar a pessoa e se conectar com ela. Primeiro, quando eu quero fazer um triatlon bem, eu preciso aprender assim, ó, como que eu vou nadar de forma confortável, como que eu vou pedalar de forma confortável, como eu vou correr de confortável. O cara que conseguir isso, rapidinho ele vai fazer um Ironman, porque depois disso, são pequenos detalhes. Esse tu vai dizer pra mim que esse treino não tá bom. Amiga, eu tava aqui do teu lado fazendo assim. Tu não seguiu tua dieta, né? Então quer dizer que tu é a lixeira do trabalho lá, né? O pessoal pisa no pezinho, abre a tampa, toca a comida pra... Se tu não te alimentar bem, se tu não tiver uma boa rotina de descanso, se tu vacilar nos teus equipamentos e na carga de treinamento, se não fazer pontualmente como a gente avaliar, existe o risco de lesão. É muito difícil se alimentar bem, não. Difícil tomar água. Daí, ter câncer é fácil agora. O cara tava no espírito treinando pro desafio de um único dia mais difícil do mundo, do jeito mais difícil. Com uma pedra e ele amarrada, tava né? alegre, cara. Pô, bora. Quando? Daqui a 12 semanas. Pum. Caraca. Primeiro Ironman. 15 fuzileiros e um taxista. Quem ganhou? Fala, turma, sejam muito bem-vindos a mais um PodW, podcast onde a gente conversa aí com a galera que pratica o que ensina, e hoje a gente tá com um cara que realmente faz acontecer há muitos anos, ele tem bastante experiência em triatlon e Ironman. Primeiramente, agradecer ao Pro Felipe por estar aqui mais uma vez comigo para mais um episódio, e vamos apresentar o Juliano. Ele é atleta e treinador que completou mais de 25 provas de Ironman, 10 maratonas e ajuda centenas de atletas, do iniciante ao profissional, a transformarem o seu corpo e mente através do triatlon. Ele é Juliano Guarnieri, fundador da Iron Legion, treinador, educador físico e especialista em gestão, psicologia do esporte e treinamento de alta performance. Seja bem-vindo, Juliano. Valeu, gente. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Gosto bastante da ideia, do movimento que vocês vêm formulando, desenvolvendo, organizando e alcançando as pessoas. Então, vai ser um prazer trocar essa ideia com vocês. Show. Legal, cara. Cara, tu tem uma trajetória muito, muito inspiradora. Mais de 2 décadas no esporte, várias formações e uma trajetória que atravessa o Brasil, né? Com as provas, tanto como atleta e acredito agora como treinador. Como que foi que começou tudo, cara? Nos conta um pouco da tua trajetória. Cara, começou tudo em alguns movimentos isolados de corrida, assim. Corrida entrou na minha vida num projeto da Fevale de educação e exercício para crianças asmáticas. Então, ali naquele projeto que a minha mãe me levava, eu descobri o basquete, o vôlei, óbvio que não deu certo, né? Mas naquela prática multiesportiva eu descobri a corrida, o atletismo. Então aquilo ali foi a sementinha, né? Anos mais tarde, eu levava uma vida de trabalhar no escritório, fui vendedor, fui negociador de contratos bancários e aquilo ali não era legal pra mim. Então eu pratiquei artes marciais e dentro daquilo ali surgiu um desejo de, poxa, mas vou voltar a correr. E correndo surgiram algumas necessidades, do tipo, o que eu como, o que eu treino, como é que eu faço esse negócio pra eu ficar mais rápido, porque eu tava indo bem, pódio nas provinhas e tudo mais, mas há muito custo e muito esforço, muito sofrimento. Então eu fui buscando algumas referências e ora surgiu um cliente que queria que eu treinasse ele, que ele foi subir na esteira pra fazer um eletrocardiograma e no movimento do esforço de subir na esteira, ele já disparou o alerta ali, limiar anginoso, então um risco severo, esse cara precisava se exercitar e ele chegou até mim e eu disse, cara, é isso que eu vou fazer. Eu vou estudar e eu vou treinar as pessoas e eu vou correr. E eu comecei a pesquisar modelos de negócio em São Paulo, no Rio, nos Estados Unidos, na Europa e fui construindo meu negócio pra ajudar as pessoas. Que massa. Tu tem uma formação, né? Em educação física e é atleta, né? Mas também é treinador. Eu gostaria de saber de ti como que foi essa virada de chave. Quando que tu pensou assim, cara, eu vou virar treinador. Eu
quero continuar sendo atleta, mas eu vou ser treinador. Tu entendeu que esse sim era o teu propósito. Foi nesse momento que tu comentou foi nessa primeira pessoa que chegou até ti? Então, primeiramente, aquilo se tratava da minha sobrevivência, né? Não era algo que eu entendia uma vocação, né? Uhum. Eu passei a empreender nisso por necessidade. Eu tinha, poxa, com o que eu ganhava o mês inteiro, eu ia passar a receber de um cliente, né? Então, poxa, o cara confia em mim, eu realmente vou me organizar para isso e vou fazer o meu melhor. E ao longo do tempo foram vindo pessoas e pensei, cara, não é que eu levo um certo jeito para esse negócio aqui? E então aí foi acontecendo, mas até então eu tinha uma mentalidade muito inflexível acerca não, eu sou atleta e faço isso porque eu preciso e porque as pessoas confiam em mim. E em dado momento eu comecei a perceber que, não, mas tem alguma coisa aí, eu vou me organizar pra isso e ter isso como prioridade na minha vida, porque sabe, as pessoas chegando, assim, e acho que um grande ponto na minha carreira foi quando eu conheci um cara que me apresentaram um cara na academia. Esse aqui é o Eduardo, e o Eduardo gosta bastante de pedalar, vai lá, Ju, conversa com ele. E eu fui conversar com o cara e ele, pois é, eu gosto de pedalar, mas eu queria correr, que nem tu faz e tudo. Só que eu não posso correr porque eu tenho artrose. E aquilo, sabe, aquilo ali me impactou de um jeito, uma coisa, uma chama em mim, dizer, como assim tu não pode? Por que tu não pode? Poxa, eu tô estudando e isso, dentro do que eu tô vendo, parece não fazer sentido. Quem é que falou que tu não pode correr? Foi o Dr. Tal, ele é o melhor do joelho em Novo Hamburgo. Tá, mas ele é o melhor por quê? Né? Então, eu sempre tive esse negócio cético e crítico e graças a alguns bons professores que eu tive na UBRA, isso foi muito instigado. Tipo assim, tá, mas por quê? Vamos olhar no conceito aqui, anatomicamente, biomecanicamente, fisiologicamente. Se dentro dessas perspectivas fizer sentido, a gente aceita esse rótulo aí, né? E aí pensando ali, olhando pra aquele cara, poxa, ele tava pedalando, ele tava agachando, ele tava ali, poxa, como é que esse cara não pode correr? Pô, correr, o que é correr? Por que não pode, né? Se ele pode fazer coisas mais pesadas, por que ele não pode fazer esse movimento aqui, que é cíclico, com energia elástica, em baixa intensidade? Poxa, mas esse cara vai correr? Mas agora esse cara vai correr. E aí eu fui conversar com ele e disse, olha, vamos testar o seguinte, vamos fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e vamos testar? Vamos. Descobri depois que o cara já tinha conseguido correr, descobri que o cara é um dos maiores diretores do varejo brasileiro na área do calçado. E esse cara disse, olha, a partir de agora eu vou treinar contigo, porque tu é muito bom. Porque nunca mais. Daí eu acreditei, disse, poxa, quem sabe eu sou bom nesse negócio. Legal. Porque eu fui em todos os médicos, eles falaram que eu nunca mais ia poder correr, jogar tênis e tudo, tava lá o cara, batendo bolinha, correndo. Então, a partir daquele momento, ele me disse, cara, eu vou entrar de cabeça nesse negócio, porque eu consegui resolver um problema e outro na vida de alguém. Nesse ponto, tu estava fazendo estágio? Ou já era formado? Tava fazendo estágio. Trabalhando na academia. Na luta. Cara, naquela época... naquela época era assim, ó. Eu instalava som em carro. Depois eu ia entregar panfleto pra uma escola de EJA, que o professor era muito amigo meu. E tinha esse bico lá pra fazer, né? Ensinos. Depois eu tentava pegar um lead e outro nessa galera que eu entregava panfletinho, explicava e tudo. Na época não se chamava lead, Não, né? Eu pegava o contato da pessoa e depois eu ligava pra ela e dizia, olha só, vamos terminar os teus estudos e tudo mais. Depois disso, eu dava aula na escola de artes marciais. Aí eu pegava o ônibus, o trem, ia a pé, fazia aula na UBRA. Eu era monitor de algumas disciplinas, de natação, por exemplo, monitor de biomecânica. Eu era, assim, ó. Já não era um aluno normal. Tinha monitoria e tudo. Eu pegava porque eu precisava que saísse a minha bolsa, porque eu não tinha grana pra seguir naquele negócio de pagar lá, né? Então tinha que sair bolsa, tinha que sair financiamento estudantil e tudo. E eu não tinha ainda
Então, e depois eu voltava pra cá e eu dava mais uma aula pra algumas turmas de inteligência da polícia e tudo, envolvido ainda na situação de artes marciais que eu vivi muitos anos, né? Então, aquela era a vida. E aí eu comecei a fazer algumas horinhas em dias alternados no meio disso, de estágio na academia. E assim eu conheci esse cliente e tantos outros. Caraca, meu. Então hoje tu se considera muito... Eu já sei a resposta, mas tu se considera mais treinador do que atleta? Total, porque assim, hoje um atleta, especialmente no triatlon, ele não existe num cenário competitivo treinando menos de 35 horas semanais. E a minha vida não permite mais isso, entre outras coisas, porque eu desejo ser pai, um bom marido, um bom empresário, também um bom treinador, e, né? Então, colocar 35 horas de treino na minha vida, nem antes era uma realidade, porque antes ia passar fome, e hoje eu realmente entendo que eu sou mais útil para as pessoas em todos esses outros papéis do que sendo atleta, né? Óbvio que no 3, 2, 1 já ali eu quero fazer o meu melhor e desejo, depois que eu tiver feito o meu melhor, olhar ali na tabela, o meu melhor tem que ter ficado um pouquinho melhor do que uns e outros, né? Mas isso certamente não é mais a prioridade da minha vida há muito tempo. Cara, até porque o triatlon é algo que tu tem que ter um mental muito sólido ao longo do tempo, né? E como que tu manteve ao longo dessa trajetória a constância e por exemplo, eu li ali no início, são 25 Ironmans, né? 10 maratonas. Então, me corrija se eu estiver errado nesse cálculo. Daqui a pouco tem alguma variação aí nos últimos anos, mas é bastante coisa, né, cara? É bastante coisa. E em meio a tudo isso que tu acabou de nos comentar. De estágio, de faculdade, de tudo. Como encaixar, né? Porque hoje a gente vê a galera falando tudo muito corrido, né? Todo mundo tá na correria. Todo mundo tem o seu corre pra fazer. Só que muitas pessoas conseguem encaixar um estilo de vida onde elas conseguem sim praticar o seu exercício, onde elas conseguem sim também dar atenção pra essa parte da vida e às vezes até em alta performance. Como que ao longo desses anos tu conseguiu praticar isso? Cara, esse é um ponto muito legal e tu percebeu que eu tive um negócio aqui, porque a gente tá numa discussão lá em casa e procurando uma medalha e outra, porque eu acho que eu fiz 26 e o pessoal acha que eu fiz 27, maratonas eu acho que é 12 e tudo, e tipo assim, nada mais disso. Tem 21 medalhas. No final, não bate. No final das contas, nada disso importa, né? E porque parece que sumiu uma medalha de uma prova lá, que eu tenho foto na prova, mas eu não tenho medalha. Não tem medalha. Né? Então, aí vão surgindo essas divergências ao longo do tempo. Mas o grande ponto é que eu só comecei a fazer Ironman porque, pô, Ironman é caro, né? 5 conto pra se inscrever, viaja e tudo mais, fica sem trabalhar aqui, né? E então eu só consegui fazer o meu primeiro triatlon de longa distância, meu primeiro Ironman, em 2018. Antes disso era só fazer triatlon, só correr, só fazer maratona e tudo mais. Então, a partir ali daquela janela de 2018 ainda a gente só consegui fazer né? E depois disso foi então 2019 em diante que as coisas começaram a encaixar na minha vida de outra forma e eu pude me dedicar a viver mais essas experiências como atleta, como treinador. Mas antes disso, cara, eu sempre tive muito mais antes do que agora, uma vida extremamente rígida, regrada e disciplinada. E então, e também, de certa forma, isso era um pouquinho mais fácil, porque eu era completamente desconhecido. Eu não tinha condição nenhuma de viajar, de ir num restaurante, alguma coisa assim. Então, eu era imune a certas
tentações, né? Dizer, pô, sair durante a semana, coisas do tipo assim, que muitas vezes são uma dificuldade pra Total. alguém ter uma adesão a uma rotina, uma dieta e tudo. Cara, eu não tinha, né? Porque começava às 5 da manhã, o negócio terminava às 11h30 da noite, tinha que arrumar as coisas e tudo. Era praticamente jantar, botar a mochila nas costas e Isso aí de já novo. ir adiante, né? Então, isso de certa forma era muito fácil. E ao mesmo tempo, cara, essa questão assim de, poxa, eu preciso fazer uma coisa, tem alguém contando comigo, eu planejei esse negócio, cara, é muito fácil pra mim tirar as coisas da frente, assim, e ir em direção àquilo. Então, acho que ter essa personalidade, esses traços de personalidade mais inflexível me ajudaram muito lá atrás. E, obviamente, à medida que o meu negócio cresceu e que minha vida mudou, me causaram muitos problemas aqui na frente, né? Mas naquela época, aquilo me ajudava muito. Então, tinha que treinar 2 horas. Eram 2 horas de treino, nenhuma mais, nenhuma menos. Tinha que comer 3 maçãs no dia. Eram 3 maçãs no dia. Acordar tal horário, fazer tal coisa. E então, depois, quando eu precisei, numa organização maior, lidar com problemas, lidar com orientar, liderar, educar pessoas que muitas vezes não tinham essa rigidez cognitiva que eu apresento, eu precisei começar a... Poxa, nem todo mundo tem o mesmo tempo, o Nem mesmo tudo tá sob desejo, teu controle, a mesma né? necessidade que eu tenho, a mesma, né? Tipo assim, poxa, pra mim aquilo ali era a sobrevivência da minha vida e a oportunidade de estar num local melhor, mas pra fulana aqui é só o lazer dela. Então, o que me ajudou, assim, a chegar nesse ponto aqui de 26, 27, poxa, meu primeiro Ironman, na distância full, eu quebrei meu pé no quilômetro 7. Caraca. E naquele ano eu dei uma série de palestras por aí. Porque, nossa, como ele conseguiu, ele fez o impensável. Tipo assim, meu, como assim o impensável? Não, tipo assim, é que não existia outra opção. Sabe, eu falei pra todo mundo o que eu ia fazer. Coletei patrocínio. Eu não tinha grana. Tipo assim, era a oportunidade da minha vida de provar pra mim e pra muita gente que, poxa, confia em mim pra fazer isso, que eu faço isso. Então eu quebrei o pé e disse, meu, continua. Tu não pensou em desistir? Mas claro que não. Como? Sabe? Então, mas não doeu? Mas tipo assim, poxa, doía muito mais tá lá onde eu tava antes, né? Então, essa questão assim de... Esse aspecto de rigidez cognitiva me ajudou muito lá. Depois virou um problema e tudo. E hoje eu vivo assim buscando canalizar e jogar com aquilo ali a meu favor e me aliviar daquilo e tudo pra ter uma vida equilibrada. Boa. Cara, tu tem uma base bem sólida em educação física, né? A gente tava dando uma olhadinha nas tuas especializações, né? E a gente achou muito interessante a parte da psicologia do esporte, do treinamento esportivo. E isso é muito importante a gente falar também. E a gente gostaria de saber de ti, cara, na parte da tecnologia, na parte da ciência, qual que é a importância, como que isso entra dentro do treinamento de um atleta? Legal. Cara, essa preocupação com a educação vem daquela postura e daquela época. Eu pensava assim, cara, eu preciso, pra atender fulano e ciclano, fazer uma graduação. E tipo assim, vamos ver então o que vão me ensinar em cada uma. Então na época eu fui fazer Fevalho, Unicinos, La Salle, Ubra, Sojipa, PUC, o que eles ensinam? Peguei todos os currículos, botei um do lado do outro e disse, poxa, pra atender como profissional de educação física, especialista em treinamento, quem são esses professores, então um perfil de cada professor, e aí, então eu escolhi a Ubra, porque naquela época, poxa, professor de fisiologia, né, falecido agora, cara, gente finíssima, me ajudou, assim, horrores, Dr. Luiz Crescente, fisiologista da seleção brasileira, esse era o professor de fisiologia, foi coordenador do curso, então, professor Dr. Daniel Garlipe, hoje ele é o coordenador no lugar do falecido Dr. Crescente, né? Poxa, esse cara aqui, ele trabalhou na base do Inter, na base do Grêmio, fez especialização, centro de treinamento olímpico em Portugal e tudo. Começou a fechar. Professora de natação aqui, poxa, treinou atletas olímpicos, referência nacional na natação e tudo. E as outras universidades não tinham esse viés. Poxa, na Fevale tinha
muitos professores eram maravilhosos na recreação, nas atividades lúdicas, no ensino de escolinhas e tudo, e não é algo pejorativo de forma alguma, mas não era o que eu queria estudar, a expertise que eu queria ter. Então eu queria ter um ambiente onde eu pudesse ter uma troca legal com os professores para além daquela carga horária, daquele currículo, né? Então, escolhi a Ubra. Na sequência, eu fiz treinamento esportivo, porque eu sou fascinado pela ideia do treinamento esportivo, que é, poxa, eu preciso do Felipe pronto para performar com as valências físicas X, Y, Z, com as valências técnicas A, B, C, com nananana. Eu preciso dele pronto no dia 12 de junho de 2022, porque, pô, tem Olimpíada lá naquele dia. Então, assim, o cara tem que ele tem que sair do ponto A ao ponto B e ele tem que estar pronto um dia antes, acabou. Outro dia, morreu. E se o cara é um nadador, por exemplo, ele vai ter ali 25 segundos pra fazer valer, né? 100 metros, 9 segundos pra fazer valer uma jornada de 4, 8, 12 anos de treino e mais 20 anos de vida, né? Então, fui pro treinamento esportivo. Na sequência, fiz gestão e administração, porque tu deve saber muito bem que a nossa área, a formação de um profissional de educação física, passa longe do número de saber gerir uma grana, saber o que é um fluxo de caixa, separar a grana, né? O que é grana do negócio. Depois disso, eu fui pra especialização em triatlon. E, por último, eu fiz psicologia do esporte, porque eu fui me dando conta, assim, ó, que, poxa, as pessoas, em certo grau, né? Óbvio que a gente não pode dizer que a pessoa mereceu nascer na classe D e C, né? Mas depois disso, num certo ponto que ela tá na vida, que não depende dela, né? Aquele ponto de largada, ela se encontra muitas vezes num estágio ali que ela, muitas vezes, inconscientemente, faz por merecer, né? Em cima do... eu tinha muita gente, cara, eu tive uma história que é triste. É triste, mas todo mundo dá risada e tudo, mas eu gosto de falar porque o pessoal dá risada, mas pra mim é um capítulo triste da minha carreira, que eu treinei uma pessoa quando eu fui estagiário de musculação e eu fui um terrorista na época de musculação, porque eu espremia as pessoas, porque tu tem que ter resultado treinando comigo, cara. Tu vai treinar. Então eu pegava o cara na catraca lá e espremia o cara até ele ir embora da academia, porque ele tinha que fazer com uma placa a mais, uma repetição a mais, o intervalo cronometrado e tudo. Então polarizei o negócio. Metade odiava, metade gostava, né? E então tive esse episódio, foi onde me deu o estalo assim de, eu preciso entender do comportamento das pessoas. Eu tava treinando com uma menina lá, e ela trabalhava na prefeitura, numa repartição ali que tinha muita gente em volta, era um grupo grande, e ela, Juliano, me ajuda, eu preciso emagrecer, eu preciso muito emagrecer. E aí, poxa, ela precisa de mim pra emagrecer, eu vou dar o meu melhor. Poxa, eu fiz treino de musculação, estratégia, isso, aquilo, pô. Cara, eu tirei o couro. Pô, essa menina aí, com alguns hormônios em cima, ela ganhava no fisiculturismo. Porque a menina treinou, assim, ó. E nesse ponto, eu ficava esperando, assim, ó, o tempo passar e tudo pra fechar 30 dias. Porque essa mulher vai estourar, vai arrebentar, o pessoal vai ficar de queixo caído com o resultado que essa mulher teve. Deu 30 dias, fui pesar a mulher engordou, cara. Fiz a avaliação, pesei a mulher e disse, vou fulana, que é isso? Que é isso? Como assim? Não tem como. Não. E ela, pois é, porque tu tem que me dar mais treino, porque esse treino tava bom. Faz mais cardio. Tu pensa, tu que é meu cliente aí, cara, tu me conhece, tu vai falar pra mim que o negócio que eu morri estudando, tipo assim, eu não fui no aniversário da família pra ficar estudando aquele negócio, passar com 10 em tudo que... Tu vai dizer pra mim que esse treino não tá bom? Amiga, eu tava aqui do teu lado fazendo assim, tu não seguiu tua dieta, né? Olha aqui pra mim, tu não vai mentir pra mim, tu não seguiu tua dieta, por isso que deu esse resultado aqui. Aí ela disse pra mim assim, é verdade, Juliano, eu não sigo a minha dieta, porque no meu trabalho as pessoas vêm até minha mesa e elas deixam bolo, elas deixam cuca, elas deixam pastéis e salgadinhos. Cara, e aquilo me subiu assim, o fogo do meu pior dragão interior, assim, eu disse pra ela, amiga, eu entendi. Então quer dizer que tu é a lixeira do trabalho lá, né? O pessoal pisa no pezinho, abre a tampa, toca a comida pra... Tipo assim. Ali eu entendi assim que, cara, não adianta ter o raio do currículo, do não sei o quê, do não sei o quê. Poxa, eu fiz mais uma pós lá em fisiologia, não tive saco pra fazer o TCC na pandemia. E então eu disse, cara, não adianta acumular
todo esse conhecimento se tu não consegue, sabe, tirar uma pessoa de um estado de frustração e empoderar a pessoa e se conectar com ela, e entender o ambiente, entender as crenças, entender as situações, os gatilhos que ela vive e tudo, porque não entra, por exemplo, vai bater ali e vai voltar. E em meio a isso a gente vive, né, numa epidemia de ansiedade, depressão, né, poxa, tem um cliente que tem farmácia ali, né, se parar de vender fluoxetina, o negócio quebra. É o medicamento mais vendido da farmácia, saca? Tipo assim, não é band-aid, não é desodorante, não é absorvente, tipo assim, é antidepressivo. Então eu penso que a gente tem que ter esse conhecimento de psicologia e deveria tê-lo, assim, de alimentação e exercício lá na nossa educação, né? Antes da fórmula de Bhaskara, a gente tinha que entender o básico sobre isso, mas a gente não vive essa utopia, né? Então eu penso que a gente, como agentes de saúde, a gente tem que entender e ir atrás disso. E, cara, é o que eu mais uso dentro da minha rotina, assim, pra avaliar alguém, pra ajudar alguém, pra entender a jornada, pra entender como é que o cara tá naquela situação ali que tá incomodando, né? Então a formação em psicologia foi sensacional. Massa. Eu sou muito curioso nessa parte do triatlon, né? Eu não entendo muito, então a gente tá no cenário perfeito pra eu tirar as minhas dúvidas e muita gente gosta da ideia de pedalar, de correr, de nadar, de fazer atividade física, quer ser atleta, se considera atleta, e muita gente olha pro resultado final. Ah, tem que correr 42 km, consegui correr 42 km, beleza, e aí começa a olhar para números. Mas antes disso, existe uma periodização, existe a fisiologia, existe planejamento, existe VO2, existe tudo isso por trás. Queria saber de ti, o que tu considera a diferença entre o treino eficiente e um treino comum, um treino normal, a nível de resultados? Eu diria que tem uma história legal sobre isso. Como é que surgiu o Iron Man, né? Tava os caras conversando aqui, ó, igual a gente, na resenha de boa, assim, paraná, sem muita pretensão de transformar aquilo em algo... vamos criar um Iron Man, vamos se reunir aqui pra gente criar um negócio, né? Tipo assim, vamos conversar e tal, vamos se reunir. Então tinha uma premiação da Marinha Americana, em 1978, e os caras estavam lá, na maior resenha ali, poxa, fuzileiros da Marinha Americana, né? Tipo assim, não tinha gente baixa, né? Na função ali, né? Então, os caras altamente treinados, um perfil técnico, perfil mental, assim, só monstrão na sala, né? E os caras ali, na maior resenha, dizem, cara, quem será o atleta mais bem condicionado do mundo? Obviamente que somos nós, porque a gente fez a natação da Baía de Waikiki, né? Então a gente nada lá, e o mar é brabo, e a onda pega, pô, e tem corais e tudo. Então o cara que nada esses 3,8 km, obviamente, né? Nós somos os atletas mais bem condicionados do mundo. E aí, os camaradas, sempre tem um ciclista ali no meio e tal, né? O ciclista chegou e falou, pô, não, bicho. É o cara que faz a volta em Oahu, porque a ilha, pô, tem subida, tem descida, tem vento, é isso, é aquilo, é calor, é bicho, nananana. Esse é o cara mais bem treinado do mundo. Aí, pô, o corredor ali, né, o corredor acha que tá no topo do mundo sempre, né, o runner's high, né, o barato da corrida tá ali, o cara tá loucão e diz, não, o cara mais bem condicionado do mundo é o que corre a maratona de Honolulu, porque lá são 38 graus, umidade de 96%, sensação térmica de 40%, e vento pega também, o cara desidrata e tudo. Esse é o mais bem condicionado do mundo. Aí, pô, tava o John ali do nada. Bicho, quer saber? O mais bem condicionado do mundo é o que fizer os três. Bora fazer, todo mundo junto. Pô, bora. Quando? Ah, daqui a 12 semanas. Pum, primeiro Iron Man. 15 fuzileiros e um taxista. Quem ganhou? Tô com medo de falar. O taxista. O taxista. Gordon Heller venceu a primeira edição informal do Iron Man no mundo. Então, saca assim, ó. A gente vai conversar no mais alto nível para um atleta olímpico, para um atleta profissional, sobre periodização, sobre parte técnica, sobre limiares, sobre VO2, porque todo detalhe no alto rendimento importa. Ao mesmo tempo, a gente tá falando de nós aqui. Cara, vocês entrevistaram, né? Várias pessoas que atuam comigo aí, né? A Bruna é minha aluna, Paraná meu aluno, Tati meu aluno, né? A Bina também, a gente troca uma ideia ali, eventualmente, sobre alunos que querem correr e tudo mais. E pra esses caras, tipo assim, VO2, periodização,
olha, quando muito, um e outro, a gente tá chegando nesse nível. Mas, tipo assim, o Paraná, né? O que o Paraná precisava saber pra fazer o Ironman dele, né? Ele precisava aprender a nadar, pedalar e correr com naturalidade. Tipo assim, só isso, né? Então, assim, existe o nadar, o pedalar e correr, como tu bem colocou, que é ir ali e fazer. Existe o treinar, que é sistemático e que possui diversas valências, né? Então a gente avalia, o indivíduo entende as necessidades dele. E existe o treinar em alto nível, onde esses detalhes aqui vão definir a carreira do cara. Mas o que vai definir a vida do Paraná, da Tati, da Bina, da Bruna, é poder fazer aquilo com naturalidade, né? Então, neste sentido, quando a gente classifica as demandas, assim, nossa, assim, a gente tira um monte de métrica e caprichos da mesa, assim, e a gente vai pegar um cara... Vou pegar o exemplo do Paraná aqui. O Paraná precisava saber o VO2 dele? Não. Precisava de uma periodização e tudo. Não, ele já tava ali no meio. O que ele precisou fazer? Poxa, precisou que alguém falasse pra ele, bicho, vamos aprender a se alimentar aqui, porque pra tu ficar 15 horas fazendo Ironman, tu vai depletar o teu glicogênio, ó. Então a gente precisa fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Cara, posição de pedalada pra gente ficar 6 horas, 7 horas pedalando do ponto A ao ponto B e ter eficiência pra correr depois, a gente precisa desse padrão de cadência aqui, a gente precisa ficar nessa frequência cardíaca aqui, a gente precisa aprender a pedalar nessa posição, com essa bike. Então, quando a gente tá falando de uma pessoa normal, assim, que vai dividir os afazeres de uma vida familiar, de uma vida doméstica e tudo, a gente precisa simplificar muito e aprender os mecanismos indiretos que vão levar aquele cara pra um VO2 melhor, preciso classificar pra que, poxa, o cara, aí, Rafael e Lipe, vamos fazer um Ironman? Vamos. Então, a periodização é algo que eu tenho que ter ali no sentido de colocar esse cara num processo. Iniciação, ele vai começar a fazer um pouquinho. Formação, ele vai aprender a fazer sem morrer. Desenvolvimento, agora eu vou botar condicionamento nesse cara e aqui ele vai ter que aprender algumas coisinhas para ele sobreviver a essa rotina de treinos. E ali na excelência ele vai fazer o Ironman, né? E aí a gente vai conversar assim, o que precisa para fazer um Ironman? Pô, depende. Tem o Paraná, que aprendeu a fazer tudo na raça. Tem o Alexandre, meu cliente, que nós estávamos conversando aqui. Poxa, que é um cara extremamente da TI. Então, ele não vai parar de atender a Volvo pra ir ali fazer um treino e ir pelo esforço e lutar e tudo. Ele quer ser servido, ele quer receber informação. Um processo bem, porque ele não tem tempo de ficar pensando, né? Aí eu tenho o outro aluno ali que, poxa, nadou a infância inteira, vai começar... Tem o cara americano lá que me ligou semana passada e ele foi atleta profissional de futebol e foi ciclista em alto nível. Então, assim, cada pessoa precisa ser avaliada e olhada, né? E, de forma geral, como a gente vai ver, assim, que o Ironman é considerado o maior desafio de um único dia do mundo, né? Então, a prova mais difícil do mundo, quem venceu o negócio numa época que não tinha bike, não tinha Garmin, não tinha carambada de coisa, não tinha tênis de placa e tudo mais... Cara, foi o taxista. Então, na essência, assim, primeiro, quando eu quero fazer um triatlon bem, eu preciso aprender, assim, como que eu vou nadar de forma confortável, como que eu vou pedalar de forma confortável, como eu vou correr de confortável. O cara que conseguir isso, rapidinho ele vai fazer um Ironman, porque depois disso, são pequenos detalhes, pequenos ajustes, né? Então, adquirir um fazer com naturalidade é a base de tudo. Cara, e tem uma parte... que é do treinador, que é também de um cara que tem que entender a parte psicológica do atleta, do ser humano, que é tentar dar uma segurada. Muitas vezes, daqui a pouco, o cara te procura e eu quero, vou fazer e tem que subir, mas existe lesões, existem alguns problemas, frustração, overtraining, isso tudo existe. Como que a gente acha o equilíbrio? Isso é muito difícil entre o desafiar e o proteger. Cara, hoje tu vai, hoje tu não vai. Semana que vem tu tem... Tipo, como que tu fala pro cara não ir, sendo que ele tá muito afim de ir e tu, de repente, sabe que ele até conseguiria, mas tu vai estar colocando ele em risco, alguma coisa assim. Como que tu acha essa conta? Cara, essa é uma questão muito massa também, porque é muito fácil encontrar pessoas preocupadas com o excesso de treino, né?
Eu assim, cara, será que eu não vou treinar demais? 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 Será que eu... Mas a gente vive a vida num sistema de caos onde a gente nunca se questiona. Será que eu tô tomando café demais? Será que eu tô trabalhando demais? Será que eu tô bebendo demais? Poxa, nem existe dose segura de álcool, né? E o álcool tá diretamente relacionado a mais de 7 tipos de câncer. E hoje a gente tinha uma previsão pro triênio de 705 mil casos novos de câncer por ano no Brasil. Mais de 50% poderia ser evitado com práticas como exercício e alimentação. E eu vejo tanta gente preocupada com lesões, com overtraining, com excesso de... Cara, e vamos conversar antes aqui sobre o excesso de Netflix na tua vida, sobre o excesso de cerveja na tua vida, sobre o excesso de industrializados na tua vida. Sobre... Então, assim, realmente a gente precisa ter esse cuidado, porque daqui a pouco a pessoa vai começar... Em 3 meses ela tá com canelite, em 3 meses ela tá com fratura. Então esse processo de transição dessa vida desestruturada e corrida e ansiosa que a gente vive pro exercício, ele é delicado, mas a gente ao mesmo tempo tem que pensar assim, poxa, o Paraná queria fazer um Ironman. A Tati chegou pra mim num estado de treinamento que não tava legal e ela queria fazer uma maratona. Eu pensei assim, poxa, eu vou taxar esses caras aqui e vou dizer, olha, do jeito que vocês estão aqui, é irresponsável fazer uma maratona agora. O que eles iam fazer? Iam virar as costas pra mim, iam voltar lá pra vida onde o cara bebia todo dia, onde o cara não comia uma fruta, onde o cara... Então, assim, eu vejo que hoje a gente precisa, mais do que nunca, fazer com que essa pessoa preocupada com a lesão, com o excesso do exercício... Poxa, eu falei aqui, né, um atleta de alto nível, praticamente em qualquer modalidade hoje, ele precisa treinar 30 horas por semana. Então a gente tá preocupado com o overtraining da Neide ali, que treina 3 vezes por semana, 45 minutos, tá cansada. Pô, tá cansada por quê? Tá cansada porque não comeu direito, tá cansada porque não tem horário pra dormir, não tem horário pra parar de olhar TV e tudo. Então eu procuro hoje muito mais ver assim, ó, e educar a pessoa pra que ela faça as coisas que ela precisa ao redor, pra ela poder manter aquela meta, aquele objetivo. Então, Paraná, seguinte, cara, nós vamos fazer esse Ironman, eu tô contigo até o final e tudo. Mas, cara, aqui, ó, o que tá comendo? Tuas refeições. Fala aqui, tuas refeições. Que horário tá indo dormir? Parará. Pô, e foi assim que o cara saiu, né? Sim. O cara tava aqui falando que não bebe mais. Maravilhoso, cara. Entendeu? Isso é então, muito assim, bom. poxa, eu vou te explicar o seguinte, ó. Se tu quiser fazer um Ironman em 6 meses, tu precisa entender que se tu não te alimentar bem, se tu não tiver uma boa rotina de descanso, se tu vacilar nos teus equipamentos e na carga de treinamento, se não fazer pontualmente como a gente avaliar, existe o risco de lesão, existe... Mas, cara, nós vamos fazer o melhor possível, eu tô 100% contigo. E a vida lá fora é muito pior, mais perigosa, porque a gente... Ah, beleza, ele pode fazer uma lesão no ossinho do pé, beleza. Mas e o câncer depois que tava batendo na porta ali? Né? E a qualidade... Pensa aí, o cara tava falando aqui, né? E é isso que a gente precisa entender, assim, poxa, fazer um Ironman lá, ganhar aquela medalha é a menor das conquistas, cara. O que interessa é que no caminho tu passou a comunicar melhor limites pra tua família, tipo assim, olha, nesse momento que eu tô saindo, eu vou fazer algo pra mim. Eu já organizei o negócio no escritório. O que tu precisa depois? O que a gente pode fazer pra compensar isso? No final de semana a gente vai fazer isso, aquilo. Depois que eu treinar, a gente vai fazer algo bem legal, porque eu vou estar fora nessa metade, então quando a gente se encontrar vai ser massa. Então o cara, numa jornada pra fazer um Ironman, ele se torna um empresário melhor, ou um funcionário melhor. Não à toa a gente tem, poxa, a Tati, o que ela cresceu no emprego dela, treinando aqui e criou outros negócios no meio do caminho e tudo. O Paraná, né, melhorou, delegou mais as coisas lá na empresa dele, deu mais espaço para que outras pessoas pudessem crescer. Então não é o trabalho dele que melhora, é o trabalho de quem tá em volta dele também. Melhorou a alimentação, parou de beber, começou a colocar mais tempo de qualidade com a família. Então, poxa, já que eu vou estar fora 5 horas no domingo, a hora que eu chegar em casa, pô, vou fazer um churrasco bom pra galera, a gente vai sair, a gente vai passear. Então essa é a vitória do Ironman. Poxa, eu vou dizer pro cara assim, meu, isso aí é demais, aí, esse negócio de Ironman e tudo. Tipo assim, cara, entende? Olha o ecossistema ao redor que ia perder com essa decisão, né? Então, é muito importante, Lipe, a gente olhar assim de forma técnica. Poxa, quando esse cara vai fazer um Ironman agora, o Ironman é isso, Ultra Endurance, 12 horas, é risco na imunidade, é risco ósseo e tudo. Como que eu resolvo isso? Pra eu não devolver pra esse cara. Não é apertar a mão deles e... Cara, aqui, ó.
É isso aí. Vamos lá. Vamos mudar essa vida, a gente precisa disso, aquilo, vamos fazer o nosso melhor. E, no dia, se não der, não tem a opção de não dar, porque ao longo do caminho a gente vai avaliando mês a mês, o cara recebe o relatório da Iron lá e ele sabe direitinho o que faltou, o que tem que mudar, a gente olhou na métrica e tudo. Então, todo mês a gente tem a revisão daquele plano estratégico lá e não dá certo. Massa. A gente tava falando de alguns marcadores, né? VO2 máximo, frequência cardíaca, tudo isso. Tem cara que só quer fazer como um hobby, vamos dizer assim, mas deve ter cara que quer fazer mais e quer ser o melhor e quer ser o número 1, tudo mais. Tu utiliza desses marcadores ou tu vai olhando para as respostas que o corpo dele dá para saber se ele tá no auge ou não? Muito bom. Assim, ó. Tu vai treinar comigo? Beleza. Cara, eu quero que tu esqueça a frequência cardíaca, eu quero que tu faça isso aqui, porque eu te avaliei, eu quero que tu, assim, ó, não precisa abrir o aplicativo da Garmin e tudo. Agora, eu e a minha equipe lá, eu abro o meu aplicativo aqui, depois eu mostro aí pra vocês. Cara, eu sei onde o fulano tava, o que ele correu, quantos passos ele deu. Se o padrão de passos dele mudou, eu boto um filtro ali, eu quero saber por que mudou o padrão de passos. Será que a frequência subiu? Será que o ritmo mudou? Não. Então eu tenho pace, frequência cardíaca, passos, temperatura. Pô, caiu a cadência do cara aqui, o que aconteceu? A frequência cardíaca aumentou. Por que será que a frequência cardíaca aumentou? Tava na hora de suplementar? Não tava. O que mais pode ter acontecido aqui? Vou olhar. Bom, ele tava aqui. Achei. Ele tava numa subida. Beleza. Então faz sentido. Ok. Então assim, tu tem que te preocupar com o teu negócio, com a tua família. Agora, nós aqui dentro, a gente tá olhando todas as métricas o tempo todo e gera relatório e te chama. Poxa, a galera aqui já tomou alguma minha, assim, deles. Meu Deus, esse cara... A gente manda mensagem lá, a gente tem um alerta programado, assim, o cara pausou o relógio mais de 1 minuto no meio do treino, eu quero saber o que aconteceu. Caraca. Então o pessoal manda mensagem, a gente manda mensagem lá pro fulano, vimos uma pausa de 5 minutos na tua corrida do sábado passado. Houve alguma intercorrência? O cara, não pausei. Irmão, tu vai falar pra mim que tu não pausou, velho, eu tô controlando a tua vida aqui, velho. Sei quantas horas tu dormiu, sei quantas horas de sono REM tu tinha, quantas horas de sono profundo. Olha aqui, ó, toma um print já, aqui, ó, pausou 5 minutos, tava na esquina lá da rodoviária de Novo Hamburgo. O que aconteceu dele? Verdade, lembrei que eu fui tomar uma água e parei. Tipo assim, então é nesse nível. Cara, notei que a tua frequência cardíaca tá mais alta, suplementou. Então a gente precisa ter porque é assim que a gente tem a segurança de dizer assim, cara, treina mais, cara, treina menos, cara, vai nutricionista, cara, olha só, tu te sentiu cansado aqui, eu preciso que tu ressignifique o teu nível de esforço, porque é isso aqui, ó, emocional, tava muito estressado, dormiu mal, porque as tuas métricas aqui estão batendo, tu tinha que performar mais. Então a gente tem esse sistema através da Training Peaks, que é a plataforma líder em tecnologia mundial, e ela se associa a tudo isso. Então eu tenho um cara correndo ali, esse cara que quer performar melhor, que quer entender, que quer tudo. Ele tem um monitor de frequência cardíaca, ele tem um potenciômetro no tênis, ele tem um relógio completo que vai indicar potência, oscilação vertical, e eu tenho tudo ali aberto num clique e correlacionado com onde ele tá correndo, a temperatura do local que ele tá correndo. E isso somado ainda em carga de treino extrapolado. Eu somo de forma crônica essas cargas de treino ali e eu sei que com o resultado de X horas de treino combinado com um percentual X de intensidade, esse cara entrega isso numa prova. Eu sei que com essas horas de treino num percentual X de intensidade, esse cara lesiona. Esse percentual, esse X aqui, encontramos um novo patamar de gasto energético aqui, tem que ir no nutricionista. Esse aqui, poxa, esse cara aqui, ó, toda vez ele tem lesão muscular quando a gente atinge isso aqui de treino. Esse cara tem que ir no nutricionista, ele não se recupera do treino. Isso evita até uma frustração daqui a pouco, né? Tu já vai saber. O cara vai, será que eu consigo? Cara, olhando aqui, tu precisaria ir de mais uns 3 meses de treino. Ou algo nesse sentido, né? Tipo, cara, olhando aqui, com certeza tu consegue. Ou tu já consegue dar um direcionamento melhor pro atleta, né? Com certeza. O cara que treina ali na Iron, normalmente nos primeiros 15, 20 dias, se ele é intermediário, ou então no final de 60 dias que é iniciante, ele recebe um mapeamento das zonas de treino. E ali tem uma previsão já de tempo de prova. Se eu fizer um ciclo, uma periodização, quanto tempo eu vou fazer minha maratona, quanto tempo eu faço 10K, quanto tempo eu faço 5K. Porque eu vejo que isso é muito importante, né? A gente ter o mapeamento do corpo do cara, porque é isso que vai determinar o que a gente precisa fazer, quais são as demandas de treino que a gente tem, quais são as demandas pro cara também, porque daqui a pouco ele vê ali, poxa, mas a minha... Pô, eu não quero fazer uma maratona nesse tempo, o que eu posso fazer então? Então, aqui ó, vamos ver isso, ó.
composição corporal, alimentação, reforço muscular. Então, avaliar o cara é, assim, a base do trabalho, porque não adianta eu olhar. Inclusive, hoje conversei com uma menina assim, mas Juliano, tu não vai vir presencialmente me avaliar? Eu disse, Deus me livre, aí eu vou ver se tu é branca, preta, magra. Assim, cara, eu quero ver aqui, ó, o coração, saca? Eu quero ver a métrica aqui, que é o que eu consigo mudar. Então, a gente tem um sistema, uma plataforma de controle e análise riquíssima, e é por isso que a gente tá sempre no controle do processo. Cara, esse controle que vocês fazem baseado em dados, em métricas, é o que, na minha visão, libera a cabeça do aluno para que ele mude esse cognitivo dele de, cara, o Ironman está transformando a minha vida em todos os fatores, né? Porque, como tu falou, o cara começa a dar mais atenção para a família, porque ele sabe que ele vai ter que dedicar muito tempo de treino daqui pra frente, então ele já planeja daqui a pouco uma viagem pro pós-Iron, ou pequenos momentos naquele turbilhão de negócios, ou seu trabalho, cargas altas de treino, e aí ele vai começando a tirar algumas vendas dos olhos para coisas que ele não olhava antes. Exatamente. Para coisas na própria empresa. Cara, vou começar a delegar. Então, um objetivo de concluir uma prova de Ironman, e aí, com todo esse aporte de vocês, ele consegue transformar lá na última linha do negócio dele, que ele começou a delegar mais e gerou até mais resultado para a empresa dele. Melhorou um casamento, salvou um casamento, melhorou a relação com o filho, passou a conseguir tempo para daqui a pouco ir na apresentação dos filhos porque delegou na empresa. Cara, é que as pessoas têm o costume de separar muitas coisas, né? Quando a gente olha, tá tudo interligado. Total. A gente consegue ir ajeitando algumas engrenagens para que no fim a gente tenha uma vida mais fluida, onde as coisas acontecem, né? E aí, claro, a gente pode entrar em parte espiritual, tudo mais, alinhar também todas essas questões. Mas eu queria te perguntar sobre emocional, ansiedade. Cara, não, obviamente não vai citar nomes, né? Mas imagino que possa acontecer, mesmo com tudo isso, o cara ter uma crise daqui a pouco porque ele não te falou. Porque, como tu falou, dados, mas daí chega no momento que tu precisa conversar com a pessoa. E aí entra a parte humana. E humanos são falhos e a gente pode muito bem esconder detalhes da assessoria. E aí, como que trata isso, né? Chegando perto de uma prova, o cara tem uma crise de ansiedade e daqui a pouco todos esses meses se foi, né? Ótimo questionamento. E se conecta também a fala que tu estava finalizando antes da tua pergunta, porque o que acontece? Segundo a psicologia, especialmente na abordagem cognitivo-comportamental, desde 1960, há um consenso de que o nosso comportamento se repete. Então, se tu é assim no treino, tu é assim na vida social, tu é assim na vida familiar, tu é assim na vida profissional. E é por isso que a gente tem esse efeito back-to-back, né? De ponta a ponta. O cara que melhora na resolução de problemas no treino, ele melhora aqui, 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 aqui. Ele vai melhorar em tudo. E se o cara melhorasse lá, ele também ia melhorar, né? Na outra ponta no esporte. Então é uma via plenamente de mão dupla. E essa situação da gente descobrir no meio do caminho que o cara, poxa, tá num alto nível de ansiedade, o cara sofre crise de pânico. Cara, isso assim nunca aconteceu, porque olhando friamente, de forma racional, no papel de avaliador, ninguém esconde isso, né? Porque é o cara ali, ele vem na entrevista, olha só, eu tô te chamando aqui porque eu quero fazer um Ironman no ano que vem, daí eu queria saber, porque a natação, porque o mar é assim, tipo assim. Tá, ok, o cara já tá formulando lá, ele já sabe, ele já tem uma ideia distorcida, né, ele já possui uma distorção cognitiva com viés catastrófico sobre como vai ser o mar no dia que ele fizer o Ironman. Cara, muitas vezes esse cara, ele nunca foi pra praia, bicho. Então, tipo assim, ansioso, assim, nível... Cidade, traço, estado, né? Esse cara é desse nível e ele não é assim nesse ano e sobre esse Ironman, né? Esse cara é assim pra tudo, né? Então, é muito difícil a gente descobrir no caminho. Até hoje nunca aconteceu, assim, do cara ser um ansioso camuflado, porque esse comportamento se manifesta. Eu enxergo o cara conversando no treino ali,
meu Deus do céu. Sabe? Assim, nossa, olha o nível de ativação que esse cara tá. Então, o cara vem fazer uma aula, ele nunca fez um treino na Iron, tô dando aula lá na pista, ele vem fazer o treino, eu tô dando a explicação pro cara e ele já assim, pá, nossa, mas essa série... Assim, o cara é ansioso pra caramba, né? Então, e dentro disso a gente percebe N outras situações. Um funcionamento depressivo, um funcionamento esquizofrênico. Então, assim, tudo a gente vê ali. E isso demanda um processo e um cuidado interno diferenciado, né? Então a gente viu que a pessoa tá naquele sentido ali. Então, assim, é uma pessoa que a gente vai pedir e construir um cenário, um ambiente de adesão maior. As práticas coletivas, as práticas técnicas, o conteúdo que a gente manda pro cara ali, a gente tem que alimentar melhor esse cara, porque senão ele não vai vencer essa caminhada ali, ele vai ter muito sofrimento no processo. Então, primeiro, é muito difícil a gente descobrir ao longo ou na véspera que a gente costuma descobrir assim, quando o cara nos visita a primeira vez, e às vezes ele vem no treino da pista, ele vai matricular só 1 ano depois. Na hora ali não fazia sentido pra ele, um amigo convidou e tudo mais. Ou então o cara vem direto pelo WhatsApp ali, as perguntas que ele faz, a forma com que ele preenche a entrevista, a anamnese, aquilo já nos coloca assim, nem sempre a gente crava, né, na primeira, mas ali, questão, a gente chama todo dia o cara pra conversar, toda semana a gente chama o cara e pergunta, como é que foi? Me conta da tua alimentação na semana passada, me conta do teu sono semana passada, do teu cansaço, do teu nível de estresse. E ali o cara começa a contar, assim, ó, monte de... olha só o nível de... Como esse cara é ansioso. Puxa, como esse cara tá estressado. Então, rapidinho a gente... Olha, se não é no primeiro encontro, é em 1 mês a gente já tem ali um mapa comportamental, um esquema bem delineado do cara. E isso nos coloca numa categorização de processos e de entregas e de comunicação também, que a gente vai ter com aquele indivíduo ali, porque a gente vai ter, às vezes, mais desafios, às vezes mais facilidade em alguns pontos, né? Então, assim, a gente consegue trabalhar com ele nesse campo emocional. Top. Cara, eu quero voltar até... porque eu quero entrar em Ironman, né? Mais especificamente a prova, a entidade em si. Mas eu queria te perguntar, quando eles fizeram esse Ironman informal, né? O taxista venceu, era no Havaí? No Havaí, exatamente. Então, em Kona. Em Kona não, ainda não era em Kona, era em Maui, eu acho. Maui. E ali, depois que eles completaram essa prova, que começou a surgir, de fato, foram essas pessoas que, vamos dizer assim, empacotaram como Ironman e deram sequência, ou como que foi essa... Sim, o John, então, foi o cara que esteve à frente da organização, né, com alguns sócios e tudo, mas esteve à frente dele muitos anos. Hoje pertence à WTC, né, o World Triathlon Corporation, e é uma empresa de capital aberto, né, então uma organização imensa. E o Ironman traz um caso curioso também no mundo dos negócios, que é a única empresa privada no ramo do esporte, né, uma franquia que excedeu a própria federação na sua quantidade e na sua rentabilidade de eventos, né? É como se a gente organizasse aqui um campeonato de futebol amador e ele ficasse maior do que a Copa do Mundo da FIFA, né? Perfeito. Então, assim, é o único caso corporativo de esporte, né, que supera a entidade máxima do seu próprio esporte, Sim, né? é por isso que eu comecei, né? O Ironman hoje, as pessoas se confundem o que é triatlon e o que é Ironman, né? Exatamente. Por isso que tu falou, ele passou o próprio esporte que seria o triatlon. Exato. A gente lembra ali no Esporte Espetacular, no domingo, cara, tinha triatlon. Exatamente. Quando eu era criança, assistia triatlon no domingo de manhã. E aí agora, aqui no Brasil principalmente, começou a dar ter uma crescente muito forte. E aí é legal como a própria marca vai tomando aquele rumo de Bombril, de Xerox, todas essas... Porque é uma marca, é uma empresa. Só que ela tomou conta de um esporte em si. Hoje acontece alguns campeonatos de triatlon, distâncias mais curtas, que às vezes tu nem sabe o que tá acontecendo, né? E às vezes as pessoas usam como preparação para o Ironman. Exatamente. Então, a gente vive, né? Ironman é A ou B. Ironman, ou você faz um Ironman 70.3, que é 1,9 km nadando, 90 pedalando, 21 correndo, ou então você faz um Ironman, aí na essência do termo,
que é a distância original lá dos Uhum, camaradas. uhum. 13.800 nadando, 180 pedalando, 42 correndo. Mas ainda assim, depois que surgiu esse primeiro aqui, né, o Ironman, eu pensei, poxa, mas o triatlon, isso, um Ironman é um triatlon. Uhum. Triatlon é legal, a gente poderia fazer. E aí tem relatos de, ali nos anos 80, alguns clubes na Califórnia utilizando uma versão mini do Ironman, né, como Uhum. triatlon para manter os salva-vidas bem condicionados. Olha só. Em alguns clubes de atletismo, nas férias, o pessoal usando o triatlon, né, em distâncias menores. E o Ironman surgiu, né, então em 78, e o triatlon como esporte olímpico foi instituído como esporte de apresentação ali nos anos 2000. Então, assim, Caraca, tem para esporte olímpico foram 20 anos, né, de uma trajetória para institucionalizar isso. Mas a prática para fazer um Ironman, tu precisa praticar triatlon, e triatlon é tudo aquilo que compor, respeitando a ordem, natação, pedal e corrida. Então, tu pode começar, e é muito comum os nossos atletas começarem no triatlon, nadando 100 metros, pedalando 5 quilômetros, correndo 1, em várias baterias, né, aprendendo as transições, aprendendo os aspectos técnicos, estratégicos, fisiológicos de troca de modalidade, e aí depois eles vão dando volume, né, nesse gesto motor, né. Então tem essa situação, né, da gente Bombril, Ray-Ban, o que mais é? Cara, Xerox, Band-Aid, tem inúmeras. Então, realmente tem isso acerca do triatlon, e é um cuidado que a gente tem, né, de valorizar também a pessoa que tá ali naquela jornada de iniciantes. E, cara, mas não é porque tu não fez um Ironman que tu não é um triatleta, né? Poxa, e ser triatleta é tão difícil quanto ser um Ironman. O que muda é o tempo que tu tá envolvido na jornada, né? Sim, perfeito. Então é um cuidado que a gente tem também nessa comunicação pra traduzir isso e valorizar também esse começo, que é o momento mais difícil, né? Fazer o Ironman é mais fácil. Começar no triatlon é mais difícil. Sim. Cara, e eu tava buscando alguns dados, e Floripa é muito bem visto, né, pro Ironman. Tu vê qual capital ou em quais regiões que acontece hoje que tu daqui a pouco mais participou, que tu viu assim como, cara, esses aqui foi o que mais me marcou, sendo atleta ou até mesmo como treinador, indo com os seus atletas, né? E até, se tu já puder explicar como que funciona a dinâmica quando tu acompanha eles, né, nas provas. Então, Floripa... Deixa eu oferecer um cafezinho. Já tá aí pela... Aceito mais um. Floripa passou já da 20ª edição. Eu pude estar na edição de aniversário de 20 anos do Ironman em Floripa. E Floripa concentra também outras... existe uma franquia rival do Ironman que se chama Challenge. Na Europa é fortíssima. Aqui na América não pegou do mesmo jeito, né? Mas então existe o Challenge, que oferece triatlon nas mesmas distâncias do que o Ironman 70.3, e oferece inclusive a distância sprint, que é 750 metros nadando, 20 km pedalando e 5 correndo, né? Então é uma porta de entrada muito massa pra galera no mundo do triatlon, porque quando tu faz um challenge em Santa Catarina, tu tá ali no mesmo dia, no mesmo campinho que a turma que tá fazendo o 70.3, né? Então, Floripa concentra o Ironman Brasil, que é na sua distância original, o Ironman 70.3 de Florianópolis, que é metade da distância, o Challenge, que tem a metade da distância do Ironman, e o Challenge Sprint, né? Então, Floripa, sem dúvida alguma, é onde a maior parte dos triatletas do Brasil fazem as suas provas. Então, Floripa é a capital do triatlon. E... então é muito legal ter a experiência ali, porque tu tá fazendo provas menores no local e no percurso que tu vai viver ou não vai viver o sonho do Ironman, né? Então, Floripa certamente é icônica. Eu já fiz todas as etapas de Ironman do Brasil, com exceção das que surgiram esse ano. Tá, e quais foram? Brasília e Sergipe. Ah, tá. Então essas eu ainda não fui. Mas fiz também algumas outras na América, fiz na Europa também.
Mas sem dúvida alguma, cara, a prova que mais me marcou, fora o carinho especial que eu tenho por Floripa, que foi onde eu fiz os meus primeiros e onde eu pude ver também tantos e tantos alunos, amigos e familiares fazendo o seu primeiro, mas Portugal, cara, sem dúvida alguma, o Ironman lá em Cascais foi, assim, uma experiência que explodiu a minha cabeça, assim, de forma técnica, estratégica, de forma acerca do ambiente de negócios, acerca da grandeza do ecossistema, acerca de visão de mundo também, né? A gente tem Portugal ali como uma porta de entrada da Europa, né? Para muitas conexões, né? Malha aérea e tudo mais. Então é uma prova de fácil acesso para muita gente. E estive lá pela primeira vez em 2022 e fui com um cliente. E então fiz o Ironman em Cascais, né? Na distância Ironman. E, cara, lá é uma situação muito interessante, assim, de diversos aspectos, e por isso que me marcou, assim. Primeiro foi a minha primeira vez na Europa, e isso, até então, a primeira vez que alguém da minha família vai pra Europa, primeira vez que alguém da minha família fica tanto tempo no avião, e então teve essa situação, assim, de, poxa, olha aqui, onde é que eu tô, cara, meu Deus do céu. E teve também, assim, de enxergar o triatlon. Lá, a prova, cara, 5.000 participantes. Aqui em Floripa, quando muito, a gente tem 2.000. Então, o maior triatlon da América tem 2.000 participantes. Lá, 5.000 participantes. E o circuito lá, Cascais é tida como a Monte Carlo do oeste europeu, né? Então é uma marina maravilhosa, linda, um glamour. Eu nunca tinha visto, cara. Eu acho que, na verdade, eu nunca tinha visto um Lamborghini. E naquela viagem ali eu vi umas 50 e versões conversíveis de carros que aqui são o máximo e tudo. Eu nunca tinha visto tanta Ferrari, eu nunca tinha visto tanto Porsche, eu nunca tinha visto Lamborghinis, né, e Bentleys e tudo mais. Então, assim, nossa, ver tudo aquilo, aquele luxo e tudo, e ver, assim, como a cultura europeia é diferente do Brasil acerca do esporte, porque aqui o que leva as pessoas ao Ironman é assistir o seu familiar, né? Lá eu vi, assim, essa cultura de, poxa, tem algum familiar teu aí assistindo a prova? Não tem. Né? Então, assim, poxa, o pessoal gosta de assistir triatlon, cara. Tipo assim, é um evento. Então tu é aplaudido como um atleta de futebol ali, né? Poxa, então aquilo ali foi muito inusitado por esse sentido também. E então a natação é numa marina linda, água muito gelada, é uma prova bem difícil. Depois disso, tu passa pela reserva de Sintra lá, que é patrimônio da Unesco, então um pinheiro nascendo na pedra, assim, umas árvores, uns castelos ali. Depois disso, tu vai pela estrada por Estoril e tu entra no autódromo, o circuito de Estoril, né, que durante muitos anos recebeu a Fórmula 1, e tu pedala dentro do autódromo, cara. E, então, lá também tem um valor, assim, afetivo, bacana pro brasileiro, porque foi em Estoril que o Senna teve a primeira vitória na Fórmula 1, né? Que massa. Então, até na edição que eu fiz, tinha uma bandeira dele enorme lá no autódromo. Que legal. Depois tu vai ali pra Lisboa, passa na Praça do Comércio, né? Onde saíam as caravelas e tudo mais. Aí volta pela costa, praias lindas, paisagens, assim, cenário de montanha no fundo, de um lado a montanha, do outro lado o mar. E, cara, na época ali em 2022 tava rolando aquele conflito com a Ucrânia, né? Então tinha muita manifestação, muitos ucranianos aplaudindo. Tinha uma equipe de ciclismo mirim, cara, de ucranianos aplaudindo e dando tapinha na mão no percurso da maratona. Cara, aquilo ali foi uma experiência, assim, que, meu Deus do céu, assim, mudou completamente acerca das experiências que eu já tinha tido no esporte, e isso mudou, assim, também o tipo de assessoria, o tipo de ambiente que eu quero ter, sabe? Assim, no sentido de, cara, a gente tem que viver e criar essa cultura de viver o esporte e ter isso aqui como estilo de vida, sabe? Então, poxa, aquilo ali, quando eu voltei, assim, eu não era mais o mesmo, e dentro da Iron as coisas não foram mais as mesmas, e eu comecei a pensar assim, poxa, como que a gente realmente... Cara, isso aqui precisa ser um estilo de vida pra nós, e não mais, eu vou ali na competição, vou ali bater meu tempo. Óbvio que é importante, eu quero ganhar de todo mundo, eu quero baixar meu tempo e tudo, mas esse é um pequeno bônus, assim, que se vier, ok, mas o que eu quero pagar pra receber, e receber, assim, esse negócio, é essa coisa, assim, de celebrar, de curtir, isso aqui é uma parte da vida, isso aqui não é um evento aleatório que vem e vai, né? Então, aquilo ali me marcou
profundamente. E ano que vem a gente vai de novo pro Ironman em Portugal. Juntos daí como agência, né? Porque essa é uma das funções um dos serviços que eu ofereço, né? O agenciamento do turismo esportivo, né? Então eu cuido ali da passagem do cara, do transfer, do hotel e tudo, o cara faz tudo isso ali junto com a Iron. E nós temos nossa organização de prova, né? Como funciona quando a galera vai fazer um Ironman? A gente tem um ritual, né? Um dos rituais da Iron é o QG da Iron. Então, quando tu vai fazer uma prova, o Paraná contou aqui, inclusive, né? De como foi a experiência dele sozinho, com outro treinador, no primeiro 70.3 dele, aquele que ele fraturou o nariz e o dedo, né? Então, percebam ali nos relatos dele que ele tava sozinho lá no mar, que ele foi nadar sozinho, que ele saiu pra pedalar sozinho, que ele sofreu um acidente pedalando sozinho e tudo. Isso não acontece na Iron. Quando tu vai fazer uma prova do calendário da Iron, tô lá na quinta-feira, o pessoal chega comigo, ó, esse aqui é o mar da nossa prova, prazer, atleta mar atleta, a gente entra por aqui, a gente nada assim, a gente nada assado, vocês vão fazer comigo, vamos ensaiar aqui, exatamente como a gente vai fazer no domingo, isso, na quinta-feira. Quinta-feira estamos entrando no mar, entendendo o mar, beleza, já passou aquela ansiedade, já sei como é entrar e sair do mar. Na sexta-feira tem treino de natação no mar de novo, no horário da prova, pro cara já entender como é que funciona o intestino, como é que funciona a cabeça, como é que ele vai enxergar ali, então ele já tem uma visualização para ele ir construindo o processo mental dele, técnico e tático, de prova. Então tem pedal no percurso, a gente revisa as bikes, a gente adesiva, né? Existem protocolos de adesivação, tagueamento, etiquetas que o atleta tem que ter para ele ser identificado na prova. Então isso a gente repassa junto. Então a história do Paraná é legal por conta disso, porque ele viu o triatlon de duas maneiras, como é treinando em outros lugares, com os treinadores, e como é dentro da Iron. E a gente ampara isso, inclusive porque eu fiz um 70.3 com o Paraná em Punta del Este. E a gente passeou lá nos pontos turísticos e tudo, com a turma e tudo mais. E eu fui revisar a bicicleta dele na véspera da prova e a roda tava freada, cara. Então tinha um problema técnico na bike ali, que dentro do nosso processo de QG, o cara tá tranquilo, porque ele vai aprender o mar, ele vai aprender o percurso de ciclismo, ele vai passear no percurso da corrida, ele vai enxergar a transição, a gente vai deixar tudo combinado. E ainda assim eu vou dar uma passada lá na bicicleta dele e a gente vai resolver algum problema que tiver antes da prova para que saia tudo perfeito, né? Então o QG da Iron é um dos rituais que a gente tem dentro da Iron e cara, é um sucesso, assim. O pessoal investe, compra e faz a prova seguro. E tu pensar assim que tu tá no desafio de um único dia mais difícil do mundo, seguro, e tu sabe o que fazer, pô, isso aí é coisas que eu não tive quando eu tava lá atrás fazendo isso aí sozinho, né? Sim. Mas isso é um resumo da tua trajetória, experiências, como tu... Cara, eu achei incrível que tu falou, foi pra Portugal, tu não voltou mesmo. Muitas pessoas, cara, elas vão e seja qualquer nicho, evento de marketing, evento de qualquer coisa, vai lá, assiste a palestra, faz meia dúzia de anotação, chega no dia a dia da empresa depois e não compartilha com o time, não colocam em prática, não fazem testes. Então, cara, tu basicamente acatou tudo que tu viu e começou a transformar a experiência, que hoje é importantíssimo, né, pro cliente, pro aluno. E, cara, te perguntar, ir antes da prova, 7 dias antes, 5 dias antes, não sei, como isso é importante quando tu vai fazer, principalmente fora, né, onde daqui a pouco vai ter uma altitude, o clima é mais seco, é mais úmido, o que seja. Qual o nível de importância disso, né, de tu daqui a pouco se preparar e, obviamente, tem pessoas que não vão conseguir por rotinas, etc. Mas, se puder, tu indicaria? Com certeza, cara. Bom, quando a gente tá falando, né, vou fazer um Ironman em Portugal, beleza. Então vamos lá, né? Eu quero começar a correr. Tá, beleza, mas quem é tu, né? E não o que é a corrida, né? Quem é tu? Tu já tem experiência, já treina, como é que tá o corpo, alguma condição médica e tudo. É importante antes pra prova? Sim, com certeza. O quão antes é importante... Beleza, vamos olhar. Quem é tu? Quem é a prova, né? Qual é a prova? Então, quando a gente... Ok, Punta del Este. Ou antes disso, Floripa. Floripa é importante antes? É importante antes. O quão antes? Pouco, porque boa parte dos meus clientes já conhecem Floripa, uma grande parte já nadou águas abertas aqui comigo, fazendo simulado, então a gente não precisa de tanto tempo. Floripa tá no nível do mar, Floripa tem uma situação de clima muito similar à nossa, pra um pouco melhor. Então Floripa, 1-2 dias antes, é ok. A gente vai 3 dias antes com os iniciantes ali, tudo pra gente
quebrar o pau ali, né? E deixar tudo certinho. Punta del Este é importante antes? É importante antes. Opa, e eu já acho que 2 dias antes, como a gente pode ir em Floripa, não, aí tem que ser 3 dias antes mesmo, porque a gente vai pegar ali uma diferença de temperatura, vai pegar um pouquinho mais de frio, então é importante a gente experimentar o clima, ter um checklist melhor de equipamentos, pra gente ter mais repertório lá, se precisar de um casaco a mais, botar. Então, tem a situação da variabilidade do clima, que pode ter mais vento, a água é um pouco mais gelada, então eu tenho uma curva de adaptação. Ok, poxa, mudamos pra Portugal. Pô, Portugal eu tenho que ir com maior antecedência ainda, porque aí eu tenho um fator que já vai mudar o meu funcionamento fisiológico a partir do momento que eu estiver cruzando o oceano ali, que é a incidência do fuso horário, né? Então eu vou levar um tempo para eu ajustar meu ritmo, meu ciclo circadiano, a minha adaptação do intestino para eu absorver meus horários de banheiro. Pô, vai tudo zoar, mudar, então eu tenho que ir antes. E aí tem ainda o contexto cultural, né? Pô, Floripa eu vou sempre, já conheço Floripa. Punta nunca fui, então, poxa, eu tenho que ficar um prazinho maior, porque, poxa, eu quero conhecer uma das praias mais bonitas da América, né? Os aspectos culturais do local. Pô, vai lá em Punta fazer um Ironman, não foi na Casa Pueblo, né? Então, não comeu a tal da Media Luna, não foi numa parrilla. Então, porque a gente tá falando de seres humanos, né? O pessoal vai ali com a família e tudo. Então, há um tempo de qualidade ali que permeia a cultura do local, que é interessante. Pô, Portugal, pô, cara, tu vai lá na essência do negócio, né? Então, se tu conseguir passear em Portugal, tu vai... Pô, olha só, cara, por isso que o Rio de Janeiro é desse jeito, por isso que na Bahia é desse jeito, pô, o cara fala assim, fala assado, pô, era daqui que saía a caravela, isso aqui é o pastel de Belém, então tu consegue expandir os teus horizontes culturais, né, entender de onde tu veio, então cada prova vai ter suas características técnicas, estratégicas, táticas, de percurso, altitude, um tempo de adaptação fisiológica, mas também vai ter aquela exposição cultural ali que tu pode absorver. Então, poxa, Portugal é uma prova de 7 dias, né? Tem que ficar lá um pouquinho mais, passear em Lisboa, subir o castelo lá, né? Então, tem tudo isso pra gente pensar de forma multidisciplinar e multifatorial, né? Pra gente tomar esse tipo de decisão. Boa. O Iron, ele, como tu disse antes, é o desafio de um dia mais difícil do mundo, né? E... existem pessoas que já estão preparadas para isso, mas vamos criar um personagem aqui. Vitor, tá? Personagem simbólico. Vitor não gosta de fazer atividade física. Ô, Vitor. Não vê o porquê fazer isso. Se ele perder o ônibus, perdeu, porque ele não vai conseguir correr atrás. Cansado. E do nada ele acorda, um dia sonhou que vai ser Ironman, chega pra ti, cara, quero fazer a prova. Tem como? Ou tu acha que existe um perfil ideal pra se tornar atleta? Um cara que, tipo, não gosta muito, tu vai conseguir levar ele? Ou tu acha que ele que é muito mais o psicológico do que o corpo mesmo? Bom, ô Vitor, hein? É um exemplo, né? Aí vai dar trabalho. Então, cara, o que acontece aí com o nosso amigo Victor? Vamos pensar sobre diferentes perspectivas, né? O slogan do Iron Man é Anything is possible. Então, tudo é possível. E eu concordo com a parada ali. Pô, a gente teve há pouco tempo o Nick, né? O Nick Vujicic, acho, ou alguma coisa assim. O cara foi o primeiro finisher do Iron Man com síndrome de Down. A gente tem o filme 100 metros na Netflix, que conta a história um pouquinho mais romantizada, né? Do camarada ali que foi o primeiro atleta finisher de Iron Man com esclerose múltipla. Então, não faltam histórias, assim, de pessoas que desafiam... Poxa, fui ultrapassado, cara. Fui ultrapassado na corrida do Iron Man por um cara que não tinha uma das pernas, entendeu? O cara tava de muleta ali e, ó, tchau, Juliana. Foi, né, mano? Então, assim, todo mundo pode, mas não é qualquer um que vai, né, conseguir sair da condição A, porque, ó, o Vitor tá aqui, o Vitor não gosta de se exercitar, nunca treinou, o cara não tem... Sabe, o cara não tem o brio pra pegar o ônibus ali. Não vou pegar. Nem queria mesmo. Nem vou trabalhar também. Não vou mais. Então, poxa, Vitor. E aí, o Iron Man tá aqui, né, cara? Porque tu tem que ser capaz de, primeiro, treinar pra ter a condição. Então, aqui do ponto A ao ponto B, tu vai pau
vai comer fazer alguma daqui coisa. até aqui. E no dia ainda tu tem que ter o bril pra, tipo assim, tu superar a aguinha do mar, que não vem quentinha, a aguinha da natação, que às vezes entra na tua boquinha e fica o gostinho do mar, e que... O vento no pedal, que não tá do jeito que tu gosta, o sol que é meio quente, tu não gosta do sol. E o Vitor não gosta muito, aí tem subida, o Vitor não gosta, meu Deus, subida. E o Vitor ainda tem que correr uma maratona, né? Se ele tiver a força de nadar e pedalar no desconforto, ele tem que terminar correndo uma maratona, né? Então, poxa, o Vitor vai sofrer pra caramba, porque depois que tu te prepara, tu ainda tem que fazer um dia perfeito do ponto A ao ponto B no desafio. Tu tem que te tornar um cara apto ao desafio de um único dia mais difícil do mundo, e depois tu tem que fazer o desafio mais difícil do mundo, né? Então, todo mundo pode, mas existem pessoas que vão sofrer muito mais. E aí a gente tem vários perfis, né? Tem esse cara assim que é mais apático, o Vitor é apático. Né? Ele não vence, ele se vê tão indefeso, tudo é difícil, o Vitor é muito mole. Poxa, como é que esse cara vai acordar 2 horas antes de trabalhar? Vai ter organizado na noite anterior as coisas pra acordar cedo de manhã, vencer o cansaço, ir ali, suar e tudo, e depois organizar as coisas e ir trabalhar e aguentar a jornada inteira de trabalho. O Vitor vai ter uma vida difícil, mas eu já vi vários Vitors se transformando e entendendo assim, não, realmente eu preciso fazer isso aqui, eu vou mudar. E o cara gostou de se tornar outro Vitor no processo, né? Então ele veio se tornar esse Vitor que, não volto mais a ser aquele molenga lá. Agora tem outros que, aqui no meio, cara, eu tô de saco cheio, eu não vou fazer esse negócio, eu vi que não é pra mim. Às vezes tem Vitors aqui que o cara... E tem o Vitor... O Vitor declarado não é um problema, mas tem muito Vitor por aí, que assim, eu sou um empresário de alta performance, eu tenho um mindset rígido, eu gosto de metas, eu gosto de desafio, eu gosto de me desafiar, e no outro dia não aparece no treino, porque, não, muito cedo, não... Cansado. Juliano, tu tem que entender que pra mim é difícil. Opa, aí eu chego a me irritar. Se tu tivesse o que eu tenho, Juliano, tu ia entender. Tipo assim, irmão, exato, beleza, cala a boca aí, tá, deu, Vai. ok, certo, pra ti é mais difícil que pros outros, ok, tá, vamos lá. E, então, assim, o Vitor declarado não é tanto, mas é o Vitor interior do cara que às vezes acaba pegando, se o cara tem uma ideia fixa sobre ele, na hora de subir na bicicleta ali, o Vitor uma crença, sai de dentro, né, o Vitor interior do cara. E todo mundo tem um Vitor interior, né, que, mas isso aqui é difícil e tudo. Em diferentes níveis, o cara chega num ponto assim, mas isso é difícil pra mim. Vamos lá, né, Porque assim, o pessoal tem aquele discurso, inclusive assim, né, é muito difícil se alimentar bem, não. Difícil na água. Daí ter câncer é fácil agora, né, bicho? Exato. Entendeu? Então, escolheu o seu difícil, né? É difícil ali e tudo. Mas tem caras, por exemplo, como o Paraná, cara. E assim, aqui eu vou bater palma pra aquele bicho e eu gosto dele, eu tenho ele como modelo na assessoria, que tipo assim, o cara tava no espírito quando ele fazia o mais difícil. O cara tava no espírito tipo assim, ele tava fazendo o desafio de um único dia, treinando pro desafio de um único dia mais difícil do mundo, do jeito mais difícil. Com uma pedra e ele amarrada, tava alegre, cara. Ele tava alegre, o cara não tava reclamando. Aí ele veio pra cá, ele descobriu que tava fazendo errado e mudou várias coisas e não mudou outras. E várias vezes ele veio treinar e dizia, cara, ontem dormi tarde, não me organizei, não sei o quê. Mas é bom demais treinar, né? Entendeu? Então, poxa, o cara tava aqui... Então, esse é um cara que vai ter uma vida mais fácil que o Vitor no Iron Man, porque, tudo tá bom, é um privilégio estar aqui. Olha quem eu era antes, olha quem eu sou agora. Tá show de bola e tudo. Então, não é um impeditivo pro Vitor. Essa vida molenga aí, que, né, o cara, tudo é difícil pra ele. Mas esse cara, ele vai sofrer mais, né? Porque, poxa, se é ruim correr atrás do ônibus, pedalar 180 quilômetros, então sabe? Então, mas é legal que o treinamento, muitas vezes, ele filtra e faz o cara repensar a vida dele e, não, realmente, eu sou um cara que eu não posso fazer coisas difíceis. Mas, às vezes, o treinamento me expõe e o cara se descobre. Eu tenho muita gente que começou comigo na CLT e hoje o cara é empresário porque ele descobriu, se eu sou capaz de deixar de ser o molenga que eu era antes e tomar decisões e resolver e tá no horário assim, eu posso fazer qualquer coisa. Então, assim, o cara saiu da CLT e virou empresário, tá ganhando melhor. Saiu de um cargo baixo na CLT pra um cargo executivo na CLT. Saiu de um relacionamento porcaria que vivia pra achar um parceiro melhor, uma vida mais legal. Descobriu que, eu sou capaz de ter filho, de cuidar de uma criança, de ter uma família. E foi lá e arrumou uma família. Então, às vezes o esporte pega o Vitor ali e dá um choque no cara e diz, não é que eu posso fazer essa parada? Mas às vezes o Vitor
segue Vitor a vida inteira mesmo e não Sim. tem Era justamente essa minha próxima pergunta. Na verdade já tá respondida, né? Mas se quiser dar mais uma pincelada sobre quais as principais virtudes que tu consegue aprender apenas por começar a treinar e a viver nesse ambiente que vocês vivem. Ótimo. Então vamos falar agora sobre uma perspectiva de psicologia e neuropsicologia. Então, que a gente falou aqui muito em cima de personas, né? Então, inclusive eu falei isso semana passada na TV lá, que quando a gente está treinando, a gente promove no nosso cérebro um rico e complexo circuito neuroquímico, né? Tem ali muitos mediadores químicos, neurotransmissores que vão atuando e essas ativações ali, elas vão nos permitindo entender assim, cara, eu consigo, eu dou conta, né? E isso vai melhorando a nossa sensação de autoeficácia. Autoeficácia, às vezes, é o termo técnico que muita gente rotula como autoestima, né? Então, se eu me sinto empoderado, se minha autoestima tá mais alta, eu consigo ir lá e falar com aquela menina que eu achei bonita. Eu consigo ir lá e falar com o meu chefe que, poxa, eu vi um problema aqui e tudo. Então, o cara... E por isso que muitas vezes, né, tem aquele papo, assim... às vezes é um papo vago, mas ele, mesmo quando vago e superficial, ele tem um cunho psicológico, neuropsicológico muito forte de, assim, cara, começar o dia com atividade física, com um desafio, fazendo uma tarefa difícil, esse circuito químico no teu cérebro te coloca num estado facilitado de autopercepção, de autoeficácia maior, então cara, eu realmente posso, eu posso, e eu resolvo um problema melhor, eu faço uma ligação melhor, e eu melhoro meu tempo. Eu atendo algumas empresas num viés de consultoria que eles já entenderam que se o colaborador tá ativo, engajado em dar mais passos, em caminhar melhor, o cara faz um atendimento de telemarketing 30% mais rápido e o nível de satisfação com aquele cara que abriu o chamado no telemarketing com a empresa e com o atendente é maior. Então, treinar modula, né, e muda de forma neuroplástica o nosso cérebro, né? Então, o nosso volume de neurônios, o funcionamento dos nossos neurônios, ele é modulado de tal forma que a gente realmente aumenta a nossa capacidade. Então, é muito comum dentro eu vim pra fazer uma maratona. Às vezes o cara, muito antes de fazer a maratona, o cara fez uma revolução na vida dele, assim, botou a casa em ordem, sabe? E a gente vê, inclusive, isso na educação dos filhos. Tipo assim, o cara começa a... Poxa, eu tô vendo aqui o quanto eu melhorei depois que eu mudei minha alimentação e tudo. Meus filhos não vão mais comer esse monte de porcaria que estão comendo. Poxa, meus filhos vão se exercitar. Meus filhos vão passear comigo, vão começar a pedalar também, porque, estão muito em cima da TV, gurizada aí, né? Então, de forma psicológica, esse pequeno circuito neuroquímico que rola no cérebro quando a gente está treinando, se desafiando, ele promove uma reação em cadeia, assim, absurda no nosso comportamento. E existem muitos estudos em cima do runner's high, né, que é o barato de correr, né, esse efeito fisiológico aí, e ele está relacionado também à autoeficácia e tudo, mas ele também promove uma estimulação do nosso hipocampo, né, que é a região do cérebro que regula a nossa ansiedade, que melhora o nosso o armazenamento das nossas memórias. Então a gente expande a nossa capacidade, a gente retém melhor as informações que a gente aprendeu, a gente consegue conectar melhor, ter uma tangencialidade menor das nossas ideias, né? Então treinar, especialmente para um desafio que te move, tipo assim, se tu vai treinar para um Ironman, cara, tu não vai poder treinar só terça e quarta, né? Ou fazer o que a galera faz, o treino intervalado, né? Treina uma vez, descansa um mês. Então o cara tem que estar ali todo dia. Então isso é um combo ali que o cara passa o mês ativado dessa forma e as coisas vão acontecendo. E todo dia ele pode um pouco mais, pode um pouco mais, pode um pouco mais e o cara explode, né? Que máximo. Cara, o corpo humano é algo sensacional, é uma máquina. Se souber mexer nela. Exato, e o como a gente pode moldar ela através de hábitos, ambiente, estar aberto, suscetível a pessoas que podem eventualmente te ajudar e ir atrás disso, né? Isso é incrível, cara. A gente tá curtindo muito o nosso papo aqui. Tá muito bom mesmo. A gente quer ir agora pro nosso momento pode. Pode ou não pode? Bora. É um bate-bola final que a gente faz.
Porque se deixar, cara, a gente gostaria de ficar aí umas 3, 4 horas batendo Cara, papo, logo a gente vai ter porque... que fazer a parte 2, né? Eu acho que nós vamos fazer uma parte 2 com o Bora Juliano, lá, cara. bora lá. Ah, muito bom o papo mesmo. Mas, cara, o Momento Pod, basicamente, a gente vai te fazer perguntas um pouco mais curtas, vai responder se pode ou não pode, e pode justificar o porquê da resposta, beleza? Show. Quer começar? Cara, pode ou não pode treinar todos os dias, de segunda a segunda, sem descanso? Pode, desde que a carga seja ajustada e coerente com a recuperação, com os interesses do indivíduo. Então, se tu te alimentar bem, se tu descansar bem, proporcional ao que tu tá estimulando, com certeza pode. Pode olhar a TV todo dia, né? Pode, enfim, pode. Boa. Cara, pode ou não pode começar no triatlon 45 mais? Após os 45 anos. 45, 50 anos. Ih, rapaz, será que eu respondo de forma técnica ou citando aqui uma cadeia de nomes de atletas 50 a mais que estão indo pro seu 70.3, pro seu sprint, que estão administrando melhor as empresas, que mudaram a composição corporal, que... E aí? Ou seja, Pode. e não tem esse tabu que a galera cria, nunca é tarde. Cara, as categorias mais competitivas do Ironman são 35, 39, 40, 44, 45, 49. Demais. E facilmente os 50 lá. Cara, eu já tive... Uma vez eu tava conversando, assim, o negócio acabou pipocando na nossa cabeça, assim, de uma forma que chegou até a deixar o atleta constrangido. O nosso atleta ali fez 14 horas no Ironman, e a gente olhando os resultados dele ali, daqui a pouco a gente começou a olhar, meu atleta 34 anos, e pois é, cara, 14 horas é bom, 14 horas é bom. Cliquei sem querer nas categorias ali, pô, tinha uma senhora de 60 anos que chegou primeiro que o cara, sabe? Meu, olha aqui, a senhora aqui, ó, 12 horas, a tia bateu. Pô, o cara ficou chateado ali, mas eu achei aquilo maravilhoso, entendeu? Que massa, isso é bom demais. Pode ou não pode fazer a prova do Iron com menos de 6 meses de preparação? Depende. Tu, que não tem experiência na natação, no ciclismo, na corrida, eu acho melhor não, né? Porque tu vai acumular uma carga de estresse muito melhor. Tu, que foi atleta de natação, de ciclismo e já teve experiência na corrida, o meu aluno americano lá, que foi jogador de futebol profissional, sabe nadar, sabe pedalar e correr, ele pode, né? Porque ele não tá... Ele vai estar 6 meses no triatlo, mas ele tem 20 anos no esporte, né? Então, cada caso é um caso, mas, de forma geral, se eu tivesse que botar uma receita de bolo aqui e dizer, amigo, vamos treinar um pouquinho, vamos te avaliar e quem sabe tu espera ano que vem. Boa. Pode ou não pode ter performance sem sinergia entre corpo e mente? Ah, sim. Essa é uma conversa que a gente costuma ter muito, porque o cara diz, nossa, mas eu me alimento direitinho, eu treinei o reforço muscular direitinho, eu treinei os treinos de corrida direitinho. Não treinou. Mas às vezes tem uns que realmente treinam e tudo ele. Mas e como é que o fulano lá que tomou cerveja foi melhor do que eu? Cara, a gente tem uma capacidade, né, que é determinada pela nossa experiência de vida, pelo tamanho do nosso coração, tamanho do nosso pulmão, tamanho do nosso fígado. E realmente tem gente que sem fazer nada vai ser iluminado e tudo, né? Mas, ainda assim, aquela pessoa lá, parabéns, fez assim e tudo. Mas se estivesse bem alimentado, bem treinado, bem organizado, seria melhor. Então, invariavelmente, há um prejuízo. Mas algumas pessoas têm um corpo tão abençoado, uma célula tão abençoada que o ruim dela é um negócio ainda muito acima da média, né? Perfeito. É isso? É isso. Cara, muito obrigado pelo papo. Foi muito legal mesmo. A gente aprendeu bastante sobre Ironman, sobre triathlon, sobre, cara, o nosso corpo, como que essa máquina maravilhosa funciona. E realmente a gente gostaria muito de uma parte 2, hein? Vai ser muito bacana. Fala aquela palavrinha que tu fala, que eu comecei a olhar os nossos podcasts e sempre que tu termina, tu fala, cara, que você ia fazer aquele jabá. Ah, sim. Cara, fica à vontade pra divulgar a Iron, pra fazer o teu jabá ali, porque queria que eu falasse essa palavra jabá, geralmente eu falo. Então fica à vontade, pode olhar pra câmera, pode conversar com a galera aí que eventualmente tá querendo começar a correr, tá querendo começar a migrar pro Ironman e quer assessoria aí da Iron Legend. Ótimo. Bom, em primeiro lugar, assim como eu comecei, né, eu quero começar também a minha fala final aqui agradecendo a vocês pela oportunidade. Rafa, Lipe, a Camila, a Betina. Acho muito legal o trabalho que vocês estão fazendo de educar, de trazer as pessoas assim do estado X
pro estado Y, porque eu vejo que não é todo mundo que deseja, o Ironman não vai fazer sentido pra todo mundo, a maratona não vai fazer sentido pra todo mundo, mas deveria e deve fazer sentido pra todo mundo buscar uma vida melhor, né? E especialmente na situação que a gente vive, pô, aquilo é uma coisa que tem me impactado tanto, assim, poxa, cara, assim, ó, 1.900 casos de câncer no Brasil, 70% é sul e sudeste. E isso aqui, triado, cara, é um novo caso de câncer por município. Essa era a previsão, cara. E eu atendo a... Essa é uma pessoa legal pra estar aqui também, a Juliana, presidente da Liga em Campo Bom, né? Então, assim, pra dar certo a conta do câncer, tinha que ter um diagnóstico por dia. Os oncologistas em Campo Bom estão dando 3, cara. Então, assim, tá custando muito caro pra nós, pro sistema de saúde, pro mundo, as pessoas adoecendo como estão. Então, assim, o trabalho que vocês estão fazendo é realmente uma coisa muito legal e muito necessária, tá? Então, parabéns, e eu quero dizer que, pô, é uma honra pra mim estar aqui com vocês, e quando casar as agendas aí, a gente vem de novo, e vem de novo, e vem de novo, e tamo junto. Quero agradecer também aqui, ó, presentinho, e porque o café faz parte da vida do triatleta e do maratonista, né? Então, é sempre legal, e eu guardo todas com muito carinho. E sobre a Iron, cara, assim, quiser treinar comigo, treina. Não quiser treinar, não treina também. Mas assim, ó, cara, faz alguma coisa, né? A grande questão é que na Iron tu é avaliado, tu é cuidado. E, cara, assim, eu não tem um cliente que eu não saiba. E são aí perto de 200 que eu não saiba o nome completo, o que faz, o que fez ontem, o que fez na semana passada, com o nível de estresse, com o nível de sono. Porque a gente tem um processo ali dentro da nossa equipe que ele realmente é comprometido de ponta a ponta a cuidar das pessoas com ciência, com clareza, com transparência, com robustez, né? E com dados. Não interessa o que eu acho, o que tu acha, interessa ali, ó, o que a gente tá vendo que tá acontecendo com o indivíduo e se aquilo tá alinhado com o que ele deseja buscar, né? Então, na Iron a gente trabalha assim, em outros lugares o pessoal trabalha assado, mas hoje a gente tem que estar preocupado mesmo com fazer alguma coisa, né, cara? Então, se o Ironman fizer sentido pra ti, se a maratona, se correr, se transformar a tua vida, beleza, tem lugar aqui e tudo, mas se tu quiser fazer qualquer outra coisa da tua vida pra, né, assina a W ali, se tu quer fazer um treino em casa de boa e tudo, mas, cara, tu tem a obrigação de fazer alguma coisa porque o negócio tá pegando fogo por aí, né? Mas é isso aí, cara, é isso aí. Acho que o nosso próximo, já dá pra deixar registrado aqui, compromisso público, que o nosso próximo episódio vai ser quando eu tiver prestes a fazer a minha prova. Meu 70.3, o que tu acha? Pô, fechou? Ano que vem eu vou começar. Fazer em março, então? Eu quero fazer a maratona primeiro. Quero Beleza. fazer a maratona primeiro, em março, inclusive. Tenho planejado março. E aí depois a gente vai. Eu quero começar a me preparar pra essa migração. Tenho muita vontade, esse desejo grande. E por isso eu acredito muito no compromisso público. Então já vamos deixar aí, ó. Nosso próximo episódio vai ser eu como aluno, professor e professor. Olha aí, ó. Bora? Bora lá. Ele quer me arrastar junto, né, cara? Eu quero, cara. Sempre que a gente tá correndo junto, eu falo, bah, meu. Podia, né? Cara, recomendo, né? Assim, ó. É um negócio muito legal. É uma jornada muito quando show. toma um golinho da água do mar. Eu gosto do sal. Que legal, cara. Mas é isso, galera. A gente ficou muito feliz com a presença do Juliano. Ficamos felizes com você que nos acompanhou até aqui. E a gente quer pedir, óbvio, para que vocês deixem um like de vocês, para que vocês compartilhem com aquela pessoa que está precisando. Assim como o Juliano falou, cara, obrigação começar a colocar o teu corpo em movimento. Então, compartilhe com a galera. Deixa a tua dúvida, teu comentário sobre Ironman, sobre saúde, sobre treinos. Cara, se tu tem alguma dor que tu queira resolver, deixa nos comentários que a gente vai ter o prazer de responder para vocês. E, obviamente, se fizer sentido para vocês, no link da descrição tem para você assinar a W Class, você entrar e ficar um pouco mais próximo da gente, tornar aluno da W e realmente ter a sua vida, sua rotina transformada através de bons hábitos e de um bom ambiente, uma comunidade que está caminhando para um lugar só, que é ter uma vida mais virtuosa. Fechou? Isso. Somente agradecer, né, mais uma vez, Juliano, pela presença e pela aula que ele deu. E é isso. Esse é o nosso intuito. Colocar a saúde como prioridade. E o resto, a gente corre, nada e pedala atrás. É isso aí. Boa. Mais uma vez, obrigado. E até o próximo episódio, galera. Um abraço. Valeu. Valeu. Tchau.